A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos nosso programa Seara Espírita diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando mais da mensagem da doutrina espírita e da mensagem do Evangelho do Cristo. E hoje a gente está aqui com Manuel Soares e vamos falar sobre a família e a sociedade, um tema tão importante para nós, principalmente nesse mundo conturbado que nós estamos vivenciando. Então, Manuel trouxe para a gente esse tema, e baseado no Livro dos Espíritos, e a gente vai trabalhar ao longo do nosso programa, então fique sintonizado com a gente. Convido vocês agora para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz. Primeiramente, Pai, agradecemos por nossas vidas, agradecemos pela oportunidade reencarnatória, agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos do mais alto. E se pudermos rogar algo, rogamos o Teu amparo para vencermos a nós mesmos, vencermos o bom combate, vencermos o orgulho, o egoísmo, vencermos nossos vícios morais e buscarmos assim a nossa transformação no bem. Que o Senhor possa nos abençoar e nos auxiliar neste propósito, e que todos os nossos irmãos em humanidade, em especial aqueles que mais sofrem, sejam amparados pela espiritualidade superior. Seja conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Manuel, o objetivo do estudo aqui, que a gente baseia, para entender mais sobre a família, os costumes, as responsabilidades, os relacionamentos e o envolvimento disso tudo em sociedade. A gente sempre lembra que a família é a célula, primeira da sociedade, é o início da sociedade. Tudo começa na família. Ou seja, se nós estamos com uma sociedade boa, justa, a gente tem uma família estruturada. Mas se a sociedade está desestruturada, violenta, com tantos problemas, talvez as nossas famílias também estejam precisando de um socorro urgente, Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, a gente gostaria de ir à pergunta 207 do Livro dos Espíritos, que a gente baseia aí para esse tema. E aí na questão a gente tem a seguinte indagação de Kardec. Os pais transmitem muitas vezes a seus filhos a semelhança física, Eles também lhes transmitem alguma semelhança moral? O que os espíritos dizem para nós, Manuel? Um bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia aos nossos ouvintes. Que o dia hoje possa ser de muita paz e de muita alegria para todos. Jesus nos abençoando. Realmente o objetivo da gente conversar sobre isso é por esse momento que nós estamos vivendo, como sempre. Nós estamos na doutrina espírita sempre lembrando do período de transição para melhor, que a gente pretende viver, todos nós, e nós estamos vivendo esse momento na nossa terra. E nós estamos hoje com muitas dificuldades na sociedade como um todo, sob todos os aspectos, em termos de comportamento, de ética, de moral, de relacionamento, que é inerente mesmo a esse processo de transformação. Toda transformação gera conflitos, ajustes. E por que a gente está colocando família? Porque família, como você estava falando, é a célula primeira, da sociedade. A família, estando bem estruturada, como você disse, vai gerar uma sociedade bem estruturada. A família desestruturada gera uma sociedade desestruturada. E a gente tem que pensar a nível, pelo menos, de doutrina espírita, o que a doutrina nos orienta sobre isso, o que ela nos alerta, quais as informações que ela traz. Por isso que a gente trouxe esse tema hoje tão importante, para nos ajudar a caminhar com mais segurança nesse período que nós estamos vivendo, e nós, como seres humanos, habitantes do planeta Terra, ajudarmos na melhoria que a gente tanto almeja. Uhum. Todos nós desejamos dias melhores, que as coisas mudem, que as coisas que a gente vê divulgadas hoje, a gente fala, nossa, mas não é possível, isso tem que melhorar. Então, depende da gente. Como a gente pode ajudar?
Você perguntou, né, se os pais transmitem também aos filhos alguma semelhança moral. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 207. A resposta que os Espíritos deram a Kardec na época, não transmitem semelhança moral, né? Uma vez que as almas são espíritos diferentes, cada espírito tem a sua característica, tem a sua vivência em função das reencarnações, né? E ele ainda complementa na resposta. O corpo procede do corpo, né? Tem todo aquele aspecto genético que nós já sabemos, né? Mas o espírito não procede do espírito. O espírito é uma criação individual de Deus, né? E esse espírito criado, ele vai se desenvolvendo através das reencarnações. Ele é que se desenvolve, ele que se modifica. Entre os descendentes, aí a resposta continua. Entre os descendentes, né, das raças, há apenas consanguinidade. Então, ou seja, eu não vou transmitir ao meu filho que está sendo gerado nada de moralidade, né? Eu vou transmitir as condições genéticas minha, da minha esposa, né? E elas vão se somar. Mas a parte espiritual nós não transmitimos no nascimento, né? Agora, na questão seguinte, Kardec, continuando a abordar, né, essa situação, querendo aprofundar um pouco mais, pergunta também aos espíritos de onde que vêm as semelhanças morais que existem algumas vezes entre os pais e filhos. A gente vê que existem filhos que parecem que puxaram os pais nesses quesitos morais, né? Tanto para o bem quanto para o mal também, né? A gente vê essas duas questões. Então, da onde que viriam essas semelhanças morais que costumam acontecer? Verdade. O Kardec sempre perspicaz, né? Eu queria aprofundar mais. Então, nós já ficamos sabendo que nós não transmitimos essas condições morais, né, espirituais. Mas muitas famílias têm as pessoas muito semelhantes e parecidas no comportamento, no pensar, né? E a resposta que os espíritos deram é a seguinte, que são espíritos simpáticos, espíritos afins, que pela reencarnação eles chegam, né, e trazem a semelhança de suas tendências. Ou seja, esses espíritos que nascem numa família, estão naquela família por afinidade, por simpatia. Como a Melissa disse, a afinidade pode ser no sentido do bem ou no sentido do desequilíbrio. Então, são espíritos que vêm renascer naquele lar porque tem alguma afinidade, alguma simpatia. E a gente pode acrescentar ainda mais, né, Melissa? Compromissos também. Ou seja, as reencarnações não se dão só por simpatia, por afinidade, mas principalmente por compromissos de encarnações passadas, que nós temos a chegada dessas crianças, desses nossos filhos, para ajudarmos no desenvolvimento desses espíritos cada vez mais, para repararmos falhas cometidas em outras reencarnações. E às vezes, quando nós cometemos falhas com esses espíritos, é porque no passado nós estávamos fazendo as mesmas coisas que eles estavam, por afinidade, né? E às vezes falhas gravíssimas. Então os espíritos vêm para renascer e nós, como pais, procuramos ajudar. E às vezes nós falhamos, porque nós também temos as nossas tendências inferiores. E às vezes nós nos cuidamos e essas tendências às vezes nos predominam. E esse filho que veio para ser ajudado, eu estou aqui descuidado, ele vem com as tendências inferiores, e em vez de eu ajudá-lo a sair dessas tendências, eu ainda agravo mais essas tendências. Então, tudo é em questão da afinização espiritual e compromisso espiritual também. É verdade. Né? E na questão 208, Kardec pergunta se o espírito dos pais, se ele tem influência sobre os filhos após o nascimento. O que os espíritos trazem para nós? Aí é diferente, né? A gente não transmite isso de pai para filho no nascimento. Agora, sim, há influência, os espíritos falam, há uma influência muito grande. Né? Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o espírito de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão cobrados. Ou seja, aí é diferente. Porque o espírito ele tem um pensamento dele, o meu filho tem o pensamento dele, de outras encarnações. Mas nós temos uma fase infantil
que ele não tem essa consciência, né, do que ele é, do seu comportamento, que é a bondade de Deus. Então, se eu vou notando que esse meu filho já tem umas tendências agressivas, de teimosia, de quero tudo para mim, de posse, que às vezes é normal dentro da criança, mas tem certos limites, né? Então, aí a gente, como bons pais, irá vendo isso e vai orientando. Não pode, não fica nervoso, vamos com calma. Toda aquela educação que deve ser feita. Então, se a gente recebe um espírito nestas condições, nós estaremos passando para eles bons procedimentos, né, bons exemplos. Isso tudo vai ajudar com que esse filho receba uma influência boa. Agora, se nós temos um comportamento agressivo, um comportamento desequilibrado, somos gritadores, somos encrenqueiros, nós estaremos passando tudo isso para os filhos que vão estar nos observando. E quanto mais eles crescem, mais eles nos observam. Por isso é que falou, né, que nós temos uma tarefa. Por quê? Para que nós estamos na Terra? Para evoluir, para progredir. E nós, pais, para ajudarmos os nossos filhos. Então, se nós não ajudarmos esses filhos, nós, lógico, estamos contrariando uma oportunidade que Deus nos deu. Ah, mas pode ter um filho que nasce num lar que seja mais evoluído que os pais? Sim, lógico. E aí ele vai o quê? Futuramente ajudar essa família com ideias, com comportamento. Lógico que sim. Mas quando eu estou com aquela criança pequena lá, né, eu não sei o que ele vai ser quando tiver adulto. Então me compete sempre tomar o cuidado de fazer as melhores coisas possíveis, porque depois, quando terminar a minha tarefa, eu vou estar com a minha consciência tranquila. Eu fiz o que eu devia fazer, não é? Depois, mas por que o meu filho se perdeu? Por que eu não ajudei, né? Vamos fazer enquanto a gente tem tempo. É verdade. E agora um outro ponto também que é interessante, Manuel, é por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, né, por simpatia, um bom espírito para animar os seus filhos. Ou seja, às vezes a gente vê pais, né, que são pessoas com idoneidade moral, pessoas boas, né, uma pessoa que luta, que é honesta, que é batalhadora, e de repente a gente vê um filho ali, às vezes um filho entre 2, 3, 4, um filho ali que a gente fala que é a ovelha desgarrada, né, que é contrária àquela família. Por que às vezes isso acontece do pai não conseguir atrair por simpatia um espírito que seja semelhante, que tenha ideias próximas àquele núcleo familiar? A gente tem que entender, Melissa, que toda a nossa reencarnação ela tem uma programação muito séria, pré-estabelecida no mundo espiritual, conosco, com os que vão reencarnar. Esse é um processo que o mundo espiritual trabalha com muito carinho e com muita responsabilidade. Então, mesmo que os pais estejam se colocando numa postura correta, de educação, de responsabilidade, de ética, nós temos que pensar o seguinte: nós temos compromissos de vidas passadas onde nós não tínhamos ainda essas posturas. Nós também tínhamos os nossos desequilíbrios, tínhamos nossos equívocos, e muitos espíritos estão atrelados a nós em função do nosso passado imperfeito. E vai chegar momento que nós, já mais equilibrados, mais preparados, vamos ter que ajudar alguns espíritos que nós, em vidas passadas, não ajudamos ou até prejudicamos. Então, em alguma encarnação e durante as encarnações, nós mesmos vamos pedir para recuperar o tempo perdido que nós tivemos com alguns espíritos que nós prejudicamos, e às vezes muito. Então, esses espíritos que nós devemos lá de um passado longínquo ou não tão longínquo, nós vamos tê-los conosco para recuperá-los, para trazê-los para um bom caminho. E eles também sentem necessidade, depois de no mundo espiritual serem ajudados, de terem uma vida que eles possam recuperar o que perderam. Então nós vamos recebê-los para ajudá-los e eles vão crescer. Mas lógico que eles vão ter diferença com relação àqueles que já são afinados conosco para o bem. Eles virão como adversários nossos do passado, tentando uma aproximação, uma recuperação. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade, né, perante um filho. A gente gosta do filho da mesma maneira, mas tem filhos que a gente nota que são mais arredios,
são mais distantes e a gente tem mais dificuldade de lidar. É questão de uma afinização difícil de um passado que nós já tivemos com essas pessoas, que às vezes foram filhos ou não, foram companheiros de jornada, trabalhamos junto em determinados locais e lá nós nos entendemos, nós nos prejudicamos. E aí vai chegar um momento que algum de nós estará preparado para recuperar. Então, às vezes, eles aparecem como filhos em situações diferentes para nós. É um exercício importante para nós. É verdade. Agora, por outro lado, será que os pais, através da prece, né, dos bons pensamentos, eles conseguiriam atrair para si, né, para suas famílias, espíritos mais elevados, espíritos mais evoluídos, ao invés de espíritos que, né, têm mais dificuldades, não tão bons assim, né? Ou seja, dá para a gente dar uma selecionada, né, naqueles que serão os nossos filhos, Manuel? Vamos fazer o seguinte, o casal, né, se namorou, casou, né, sabe que todos nós queremos ter filhos perfeitos, filhos bonitos, inteligentes, sempre é o nosso desejo, né, que a nossa família seja harmoniosa. Bom, então eu vou fazer minhas preces junto com a minha esposa, para que Deus me ajude e só venha esses espíritos bonzinhos para nós. Podemos, pela prece, fazer isso? O mundo espiritual fala, não. Não é assim que funciona. Exatamente. Mas podemos melhorar pela prece os filhos que nós geramos e que foram confiados a nós. É o nosso dever. Filhos maus, filhos imperfeitos, são uma provação para os pais. Então não adianta eu fazer prece, né, Melissa? Não, eu vou fazer prece, porque vai acontecer de vir um espírito superior. Não, vai ser aquele filho necessário que eu preciso ter para eu caminhar e principalmente para esse espírito caminhar. Então, aquilo que nós falamos anteriormente, se nós temos compromissos afetivos, compromissos espirituais, e todos nós temos, nós vamos cada encarnação indo reparando as nossas dívidas, as nossas faltas. Então, algum filho desse pode chegar. Vou contar um caso aqui, né? A minha esposa, quando estava grávida do meu terceiro filho, ela chorava, e os outros dois primeiros não. Ela tinha essa emoção no caso da terceira gravidez, né? E aí, o que ela fala? O que o pai falou assim? Ó, vamos orar, né? Vamos orar, porque pode ser um irmãozinho que está vindo aí, né, para convivermos com ele, a gente tem algum compromisso, se nós temos alguma dívida, que a gente possa orar para ele sentir que da nossa parte nós temos total alegria e imenso amor, porque ele vem estar conosco, né? E fizemos isso. E é o meu filho terceiro, e não é nada de complicado, pelo contrário, tranquilo, sereno, mas foi uma aproximação espiritual que houve naquele momento, né, que ela sentiu alguma dificuldade. E pela prece nós procuramos ajuda no sentido que a gente recebesse ele com carinho e que ele sentisse ainda no mundo espiritual, nessa preparação, que ele seria muito bem-vindo. É isso que a gente pode fazer. É verdade, realmente. E as mulheres passam muito por essa situação também, até pelas mudanças orgânicas, né? Emocionais. Às vezes não tinha nada de ordem espiritual, mas pelo sim, pelo não. Vamos orar, vamos orar. Orar não prejudica ninguém, com né? Com certeza, e nos fortalece. É uma orientação que a gente faz. E a doutrina espírita é boa porque ela esclarece isso tudo para nós. E não significa que a gente está com desequilíbrio, está passando muito mal, que é um filho rebelde que está chegando, não. Como você bem lembrou, tem toda a parte psíquica, tem a parte orgânica, isso tudo influi, cada época é uma época. É verdade. Mas, como recurso, vamos orar, vamos pedir a Deus ajuda, que possa ajudar o espírito que está chegando, que é o que a gente deseja, não é? Com certeza, com certeza. Agora tem uma pergunta aqui um pouco diferente na questão 215, Manuel, que Kardec trata um pouco da questão dos povos, né? De onde vem o caráter distintivo que se nota em cada povo? A gente vê que um povo em determinada região tem características muito próprias, muito peculiares, e aquilo vai indo, né, de tempos em tempos, e numa outra região já é muito diferente. Ou seja, da onde que vem, né, esse caráter que distingue um povo de outro povo? Como é que a gente pode entender isso? A gente está falando isso porque a gente tem que fazer uma transição da família para a sociedade. Sim. Né? E a família também é assim. Nós temos famílias totalmente diferentes, de procedimento,
de cultura, dentro do mesmo bairro, né? Uma casa do lado da outra. Do lado da outra, exatamente. Às vezes uma família é mais serena, mais tranquila, a outra família já é mais agitada, mais descompromissada com uma série de coisas, né? Então, os povos são assim também. Por que uma família é mais agitada e outra família é mais calma? Porque são afinidades, espíritos estão reunidos numa família que tem um comportamento já mais harmonioso e outros ainda vão descobrir a harmonia, mas às vezes são super inteligentes, super desenvolvidos em outra área. Cada um de nós tem que desenvolver um aspecto. Os povos também da mesma forma, né? Então, isso é porque os espíritos que se agrupam em família, por semelhança, também eles se agrupam em sociedade, com as suas tendências, né? Mais ou menos depuradas, de acordo com a sua elevação, com o seu jeito. O povo é uma grande família, dizem os espíritos, na qual se reúnem espíritos simpáticos. Então, nós temos, por exemplo, dentro de uma cidade, temos bairros mais tranquilos e bairros mais agitados. Tudo é questão de afinização, Sim. de simpatia, de postura, de modo, né, de vida, né? Isso é comum, isso se origina, né? Então, a tendência que tem desses membros dessas grandes famílias os leva a se reunirem. Alguns de nós, às vezes, vai escolher um bairro para morar, a gente não procura escolher um bairro que a gente tem afinidade, por uma série de motivos. Não, mais próximo do centro, mais plano, que não tenha muitos edifícios, tem mais casa, ou que tem apartamento, não tenha casa. Não, mas é um bairro assim que eu já vi, o pessoal lá é mais agitado, eu já sou uma pessoa mais tranquila. Quer dizer, a gente vai olhando por tendências. Então, os espíritos que vão chegando, eles vão nascendo nesses bairros, nessas famílias, por afinidade, por semelhança. Entendi. Então, compete a todos nós procurarmos uma semelhança para o bem, para a calma, para a tranquilidade, que é o nosso futuro, né? Como espíritos perfeitos. Mas ainda temos diferenças em função disso tudo que nós estamos falando. Então, essas diferenças é que vão definir o caráter de cada povo, de cada sociedade, de cada bairro, de cada família. Okay? E ainda assim pode acontecer da situação daqueles espíritos que vêm com, né, a gente colocasse uma missão, no sentido de serem aquelas pessoas que vão atuar buscando mudar um pouco aquela realidade daquele local, né? Isso. A gente vê situações assim de lugares que tem uma violência maior, que tem assim a questão de uso de drogas, uma coisa mais complicada, né? Regiões igual, por exemplo, você falou um bairro, uma comunidade, que às vezes a gente vê todo um comprometimento espiritual, um comprometimento legal, né? Todas com umas condições de vida difíceis, e às vezes nasce ali, reencarna ali um espírito diferenciado. Isso. Que vai ser aquela pessoa que vai buscar tentar mudar a realidade daquele local também, né? Se ele tiver apoio familiar, for bem estruturado, ele vai encontrando condições de ser um líder. Sim, um líder comunitário. Líder para o bem. Como existem os líderes, né, equivocados, né, que às vezes são a grande maioria, mas nós vamos ter ali um líder para o bem, tão bem estruturado, que ele vai adquirindo forças. E aquele bairro, aquela comunidade, aquela rua pode se transformar. Vai se transformando. E já pensou se todas as ruas a gente for permitindo, criando condições para termos líderes desse ponto? Olha a maravilha que vai ser. É verdade. Né? Se transforma um bairro, se transforma uma cidade, se transforma um país. É verdade. E a gente vai transformar o nosso mundo num mundo melhor. É verdade. Depende da nossa ajuda, depende da gente estar consciente dessa nossa responsabilidade e desse projeto de vida, porque a gente está aqui para progredir. Com certeza, e aí a gente vê todo o trabalho da espiritualidade nesse processo de transformação que a Terra vive, né? E por mais que o local seja difícil, que a gente fala, nossa, aqui é uma barra pesada, o mundo espiritual superior está ali, procurando ajudar. Talvez até mais, né? Sim, lógico, precisa mais, né? Mas é preciso encontrar reciprocidade dos encarnados. E às vezes eles vão encaminhar um espírito bem mais evoluído para chegar lá e ser o líder. Mas a gente precisa dar apoio, porque, né, com certeza, ele vai encontrar umas resistências muito grandes desde pequenininho. E às vezes é tão grande desde pequeno que ele não consegue. Então, se nós estivermos atentos a isso, quando a gente observar que tem ali um ser que está se destacando, a gente possa dar apoio, né? E não fazer o contrário. Esse é um chato que veio aqui para mudar tudo. Sim, veio para melhor. Por que, então, a gente está falando de família e sociedade, né? Por que é tão difícil nós vivermos em sociedade, Manuel?
Vou fazer uma pergunta. É fácil viver em família? Também nem sempre, né? Se é difícil nós vivermos em família, quando a gente fala em família como um todo, né? Uhum. A gente já sabe a resposta, né? Se é tão difícil nós vivermos em família, por tudo que nós já vimos aqui no programa, das nossas diferenças, dos nossos resgates, dessa convivência que nós temos com espíritos que não são simpáticos às vezes conosco, e como a família é a célula principal da sociedade, a célula primeira, se nós não vivemos bem às vezes em família, nós extrapolamos isso para a sociedade, consequentemente, fica sendo difícil viver em sociedade. Se é difícil viver na família, na sociedade se torna muito mais difícil, porque a família se amplia de uma forma que às vezes a gente não tem nem conhecimento, nem domínio sobre ela. Né? É verdade. E aí na questão 774, Kardec coloca isso mesmo que você falou para a gente, né? A família é a primeira célula social da humanidade. Como a gente pode entender essa questão que Kardec nos põe, Manuel? Na realidade, olha só que coisa interessante, a gente também fala assim que a família é responsável pela educação dos filhos. Sim. Filhos educados, nós teremos adultos educados. Uhum. E adultos educados, nós vamos ter uma sociedade educada, equilibrada e responsável. Uhum. Né? Uhum. Então, se a família é a célula social de tudo isso que nós acabamos de falar, né? Então, nós entendemos que esses laços familiares, que a gente chama de laço social também, são necessários para os progressos, né? Para o progresso. E os da família são os mais apertados, porque a gente nasce com aquele compromisso em maior ênfase do que com a sociedade. Nós temos que primeiro pensar na nossa família, nos equilibrarmos, nos ajudarmos, para depois sairmos para a sociedade. Então, os primeiros são os primordiais, né? Eis porque, segundo isso, a vida em família também é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. A lei da sociedade, né, viver em sociedade é uma lei de Deus. E a família, consequentemente, não poderia ser diferente, né? Então, para que nós, homens, pudéssemos aprender a conviver como irmãos, porque todos somos filhos de Deus. A gente não vive como irmão numa família, como irmãos numa família, então aí na sociedade se distende, isso se enfraquece. Isso só tornará mais forte quanto mais nós nos fortalecermos familiarmente também. Lógico, sem egoísmo, sem nada, né? A família como um todo no seu bom compreender. É verdade. E agora, a vida em sociedade, ela é uma obrigação natural? Ou seja, a gente tem que viver em sociedade? Não dá para, será que, fugir para uma ilha deserta, né? A lei da vida em sociedade, ou a vida em sociedade, é uma lei natural, ou seja, uma lei de Deus. Uhum. E justamente ele fez isso para a gente se tolerar e se ajudar. Os que estão mais preparados ajudar os que estão mais atrasados. Porque há diferença entre nós, né? Sempre, na família e na sociedade. E assim, se ajudando mutuamente, nós vamos estar trabalhando com aquela máxima de Jesus: amarmos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, né? É verdade. E o que mais prejudica os relacionamentos, Manuel, nos dias de hoje? O nosso irmão Rodolfo Caligares, né, no livro A Vida em Família, ele fala que é a falta de educação e de respeito. Uhum. Realmente é um problema. E eu acrescentaria ao Rodolfo, que o livro dele já tem algum tempinho, né? Eu acho que se fosse hoje, o Rodolfo ainda acrescentaria assim, a falta de educação, do respeito e as redes sociais. O excesso de tecnologia que Mas às vezes as redes sociais, né? Elas às vezes não são boas porque falta educação, né? E respeito. Exatamente, né? É verdade. E muito egoísmo também. É verdade. Né? Mas nós temos aí uma fala do Espírito Emmanuel, né, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico, que eu gostaria de ler, que é muito interessante. Olha só: adota-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, esquecendo-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Olha só que interessante.
E ele fala compelido, não é obrigado, né? A sociedade não vai ser obrigada, Deus não nos obriga a nada. Mas nós mesmos vamos observar que precisamos mudar alguns conceitos, algumas posturas, não é? A gente vai chegando a essa conclusão pela força das coisas. E aí nós vamos ser compelidos a educarmos mais, a estarmos ajudando mais os filhos, para que eles possam ser homens calmos, educados, serenos, tranquilos. E não só os filhos, porque uma família não se faz só através de filhos. Às vezes chegam pessoas nas nossas famílias e passam a conviver conosco por outros caminhos. Sim, sim. Não é? Sim. Às vezes já adultos, idosos às vezes, né? E a gente tem que estar preparado para aprender a conviver com aquela pessoa que veio com outro pensar, com outro agir, e aí nos ajudarmos mutuamente para termos um ambiente sadio, para termos paz e harmonia. E isso é com a sociedade também. É, realmente, e não é um trabalho fácil, é um trabalho que exige vontade de realmente muito difícil. E como vencer, é difícil. Mas faz parte da nossa missão, do nosso trabalho. Estamos aqui para nos melhorar. Se a gente encarar com essa informação, com essa seriedade, as coisas se tornam mais fáceis. Mas se a gente não tiver essa informação, não tiver essa vontade, fica difícil e é briga para tudo quanto é lado. E a sociedade é a mesma coisa. Nós temos que mudar o nosso foco de sociedade. É verdade. Né? Um foco mais espiritual e não só material. Agora, Manuel, por outro lado, uma pessoa que é extremamente nervosa, mal educada, sem dignidade, né? Ou seja, é um tipo de pessoa, né, difícil de se lidar, né? O que ela provoca no dia a dia? O Rodolfo Caligás, ele fala o seguinte: em primeiro lugar, um mau exemplo. Exatamente. É uma pessoa que dá um mau exemplo para todos nós e para tudo. E a gente tem que pensar, será que nós não estamos sendo mau exemplos em alguns momentos, né? As pessoas servem de modelo uma para as outras. Então nós podemos ser bons ou maus exemplos. Desculpe. E isso começa na família. Né? Os pais são exemplos para os filhos. As pessoas que estão dentro de uma casa estão sendo exemplos umas para as outras. E se a gente não tiver cuidado, a gente começa a adotar aquelas posturas porque a gente está achando que aquilo que é o importante. Aí eu vou ser agressivo, eu vou ser brigão porque eu vou lá e resolvo tudo. Não é por aí. Mas às vezes eu estou induzindo alguém a pensar assim. Porque eu vou lá, eu faço, eu aconteço, eu consigo as coisas. Todo mundo acha que tem que ser dessa forma. E não é. A gente tem que ter argumentação, mas a argumentação pode ser feita com educação, com calma. É verdade, é verdade. Agora, e quando começa esse trabalho de educação? Desde o início do processo reencarnatório, também diz o nosso Rodolfo Caligás. Ou seja, antes do neném nascer, às vezes lá no mundo espiritual, nós já estamos sendo preparados pelos amigos espirituais durante o nosso sono, através dos nossos sonhos, para recebermos determinado espírito, para nos prepararmos para darmos a esse espírito, a esses espíritos que chegam, acolhida, com todo esse preparo, esse negócio todo, né? Depois, ao nascer, as crianças abrem os olhos, estão nos observando muito mais do que a gente imagina. E o que nós estamos fazendo na frente das crianças? Né? Vamos pensar nisso. Depois as crianças crescem, elas vão ter que trocar os brinquedos, porque faz parte dessa partilha, desse aprendizado, nesse amadurecimento. Nós, como pais, devemos incentivar isso. Depois vem a adolescência, que a gente fala que é a fase mais difícil, né? Que aí eles vão tendo as suas condições reais. Precisamos estar sempre ajudando para que eles se tornem sociáveis, educados, para que isso vai gerar na frente aquilo que possa ser sempre uma questão de cooperação entre todos nós. Esse é um trabalho realmente muito importante. E como que a gente pode ajudar, então, na educação de uma criança, de um jovem? Aí o Rodolfo Caligás, ele traz assim, quase que uma receitinha de bolo para nós. Olha só: estimular o gosto de ajudar, confiar tarefas, cultivar o hábito da partilha, exigir respeito à propriedade alheia, formar o coração para a prática da caridade, ensinar a orar, fazer compreender que o seu direito termina onde começa o do seu semelhante, treinar a tolerância e valorizar os préstimos dos que nos servem. Então, ou seja, pegarmos com as crianças pequenas e desenvolvermos nas crianças o gosto de ajudar, de colaborar,
Eu chego às vezes com uma compra, vou pedir meu filho para ajudar a carregar, coisinha que é mais leve, e treinando neles, né? Ô filhinho, vem cá, ajuda o papai, ajuda a mamãe, né? Coloca isso naquele lugar, né? Isso é uma questão até de desenvolver, de treino, de mostrar. E vamos confiando com essas tarefas, dividir, que é a partilha, né? Não, nós vamos fazer o seguinte, você vai me emprestar sua caneta, você vai emprestar esse brinquedo para aquele outro menino ali, ele vai emprestar o dele, exigir o respeito, porque é dos outros aí eu vou usar de qualquer forma, não, é com todo cuidado. Precisamos ajudar uns aos outros, que é a prática da caridade, e ensinar a orar, né? Às vezes a gente esquece disso. É o nosso primeiro contato com a espiritualidade é a oração, e o mais poderoso. Às vezes nós adultos não oramos, e aí as crianças também não oram. Orar é tão importante porque a gente cria um canal de comunicação, um ambiente saudável no nosso lar, uma sintonia com os bons espíritos. Isso é muito importante. A Aparecida lá de Curral Novo está mandando um abraço para Sueli, sua sobrinha, que está fazendo aniversário. Então, parabéns para você, Sueli. Um abraço também para a Aparecida e a turma toda lá de Curral Novo também. Tá certo. Eu dou um abraço para eles lá todos também, né? Agora, Manuel, qual a conduta a se seguir nesse, né, processo aí de educação, de vivência em família? Então, em família, nós estamos pensando nos filhos pequenos, nos filhos mais já adolescentes, e também nos adultos. É uma vida assim, porque às vezes nós temos adultos que são muito mais complicados do que os filhos pequenos, né? Olha, permitir as experiências vivenciais. Cada um tem a sua experiência que vai viver, porque faz parte da sua programação de vida, ou porque não faz, mas eu escolhi aquilo. Sim. Eu tenho livre-arbítrio, eu escolhi e é uma experiência que eu vou viver. Agora, se nós temos ascensão sobre essas pessoas, se nós podemos ajudar, nós devemos permitir as experiências, é um aprendizado. Porém, vigilância na liberdade, principalmente com os filhos, né? O filho quer sair, lógico, mas aonde você vai, com quem você vai, que hora que você volta, eu posso te levar, eu posso te buscar, ou seja, está atento. O mundo de hoje exige isso de todos nós, né? No passado, quando eu era pequeno, era muito mais tranquilo, hoje não. Então, nós precisamos ter essa vigilância, porque senão a gente descuida e às vezes fica complicado. Não darmos uma super proteção, mas também não é abandonarmos. Super proteção é excesso, não é bom. Mas também, não, está tudo tranquilo, e nos preocupar com nada gera um pouco de abandono. Aí quando desperta, alguém já adotou o filho da gente, né? E sempre levar em conta a dignidade e o caráter. Então, tudo que nós vamos fazer, se nós estivermos olhando no aspecto de dignidade e de caráter, nós estamos bem. E como a gente pode desenvolver, então, nessa questão do caráter e da dignidade, Manuel? Nós temos uma frase, né, que temos que lembrar sempre do nosso guia e modelo, que é Jesus. Devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, se eu tenho uma coisa que eu não quero que ninguém me faça, eu não faço os outros. É o nosso parâmetro. É verdade. Então, se eu quero que o meu filho seja um filho respeitado, se eu quero que o meu filho cresça e seja, né, uma pessoa digna, eu tenho que ensinar isso para ele. Porque se às vezes eu não quero que filho de algumas pessoas venham na minha casa porque são desequilibrados, fazem uma confusão muito grande, é um exemplo que eu estou tendo. Eu não devo deixar meus filhos seguirem esse caminho. Então eu preciso cuidar que eles sejam o contrário. Respeitem os limites, respeitem as pessoas, né? Façam um bom dia, boa tarde, coisas simples, que são simples, mas são importantes. E essa simplicidade gera lá na frente uma vida muito mais benéfica, muito mais agradável, e que a gente passa a ser uma pessoa assim, que é a referência do cuidado que a gente tem com as coisas, né? Não é perfeição. A gente tem sempre que falar isso, né? Nós não queremos ter a perfeição hoje porque nós não temos essa capacidade, mas nós queremos nos melhorar como seres humanos. É o exercício do aprimoramento, né? Isso que vai nos levar à perfeição depois de muitas vidas ainda, né? É verdade. Agora, para a gente encerrar, Manuel, na questão 768, Kardec nos diz, né? Um homem nenhum possui faculdades completas.
mediante a união social é que elas, né, umas às outras se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Como que a gente pode entender um pouquinho essa questão, né? Porque ele ainda continua falando assim, por isso é que precisamos uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não separados. Então, como que a gente pode entender um pouquinho disso para encerrarmos o nosso programa de hoje? Nós estamos aqui numa sociedade, no programa, eu, você e o Fred, né? Eu tenho as minhas características, você tem as suas características, o Fred tem as características. Você tem as suas virtudes, eu tenho as minhas, e o Fred também. Eu tenho meus defeitos, você e o Fred. A gente vai se observando e vai se ajudando. Poxa, você fez uma coisa, você usou uma palavra, você adotou um comportamento que eu achei bacana. Então, vou fazer que esse comportamento eu adote também. Né? Mas se você teve uma postura, às vezes, de agressividade, alguma coisa, eu falei, puxa vida, a Melissa naquele momento fez assim. Não achei legal. Então, eu também vou fazer com que eu não faça desta forma, porque não é legal. Então, nós vamos nos ajudando através das observações e também de uma conversa fraterna, de um bom relacionamento. Isso faz com que a gente cresça, que a gente se desenvolva e elimine as tendências inferiores que nós temos. É verdade. Manuel, eu gostaria de agradecer pela sua participação, tema família e sociedade, dá pra gente ainda ficar até meio-dia pelo menos, né? Mas agradeço por você trazer esse tema pra gente começar a refletir um pouco mais sobre a questão. Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade. Agradecemos aí também ao Fred que está aqui com a gente, né? Todos os nossos ouvintes, o pessoal que está sintonizado, nosso abraço carinhoso, desejando a vocês um excelente final de semana, muita paz, saúde, amor e até o próximo sábado, se Deus quiser. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.